dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 17 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o Salmo 104, 105, dos versículos de 4 a 15. Procurai o Senhor e o seu poder. Não cesseis de buscar a sua face. Deus busca um relacionamento íntimo com você. Faça o mesmo com ele. Quando eram um pequeno número, bem poucos e estrangeiros no país, migravam de nação em nação, de reino em reino. A ninguém permitiu oprimi-los. Não toquem meus consagrados, meus ungidos. Você é o coração de Deus, que Deus seja o teu coração também. Procure a Deus sem cessar. A vida é tão curta que não convém perder tempo. Busque sempre a face de Deus, isto é, viva olhos nos olhos com Deus, dialogando continuamente com Ele, buscando fazê-lo feliz. Salmo 104. Procurai o Senhor e o seu poder, não cesseis de buscar a sua face. Lembrai-vos dos milagres que fez, dos seus prodígios e dos julgamentos que proferiu. Raça de Abraão, seu servo, filho de Jacó, seu escolhido. Ele é o Senhor nosso Deus, seu reino se estende por toda a terra. Lembra-se para sempre da sua aliança, da palavra dada por 1000 gerações, da aliança que contratou com Abraão, do juramento que fez a Isaac. Ele o confirmou como lei para Jacó, para Israel como aliança eterna, dizendo: Eu vos darei o país de Canaã, como a vossa parte de herança. Quando eram um pequeno número, bem poucos e estrangeiros no país, emigravam de nação em nação, de um reino para o outro povo, a ninguém permitiu oprimi-los e castigou reis por causa deles. Não toqueis nos meus ungidos, não façais mal aos meus profetas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Procurai o Senhor e o seu poder, não cesseis de buscar a sua face. Quanto é grande o afeto de Deus para seu povo querido. Antes de mais nada, precisa esclarecer que nesse trecho a palavra ungido, consagrados, deve se aplicar a todos. Todos somos consagrados do Senhor em virtude do nosso batismo. Não há dúvida que Deus nos ama imensamente, nos ame pessoalmente e no íntimo possamos sentir o seu amor. Mas o Salmo de hoje nos convida a procurar a sua face, procurar a face do Senhor. Não basta o Senhor nos amar, é necessário que a gente abra os braços e o coração para acolher este amor que se derrama. Essa manhã, vamos refletir com a ajuda de uma meditação matutina do Papa Francisco. Para conhecer a nossa verdadeira identidade, não podemos permanecer cristãos sentados, mas devemos ter a coragem de nos pôr sempre a caminho para procurar a face do Senhor, porque somos imagem de Deus. O Papa Francisco, comentando a primeira leitura litúrgica, a narração da criação no livro do Gênesis, refletiu sobre uma questão essencial para cada pessoa. Quem sou eu? O nosso RG, disse o Papa, revela que os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, se eu conhecer a Deus, irei conhecer também a mim mesmo. Continuou o Papa. De que modo conheço a imagem de Deus? De que maneira sei como Ele é para saber como sou? Onde encontro a imagem de Deus?
A resposta não está certamente no computador, nas enciclopédias nem nos livros, porque não há um catálogo onde se vê a imagem de Deus. Existe um único modo para encontrar a imagem de Deus, que é a minha identidade, ou seja, pôr-se a caminho. Se não nos pusermos a caminho, nunca poderemos conhecer a face de Deus. Este desejo de conhecer encontra-se também no Antigo Testamento. Os salmistas, sublinhou o Papa Francisco, muitas vezes dizem: quero conhecer o teu rosto. E também Moisés o disse ao Senhor uma vez. Mas na realidade não é fácil, porque se pôr a caminho significa deixar muitas certezas, opiniões de como é a imagem de Deus. Em outras palavras, buscar a face de Deus significa deixar que Deus nos ponha à prova, que a vida nos ponha à prova. Significa experimentar Deus na pele, arriscar, porque só podemos chegar a conhecer o rosto de Deus, a imagem de Deus, pondo-nos a caminho. O Papa inspirou-se também no Antigo Testamento, para recordar que assim fizeram os profetas e o povo de Deus. Por exemplo, o grande Elias, depois de ter vencido e purificado a fé de Israel, sentiu a ameaça daquela rainha e teve medo, não sabendo o que fazer, pôs-se a caminho e a um certo ponto preferiu morrer. Mas Deus chamou, deu-lhe de comer, de beber e disse: continua a caminhar. Desta forma, Elias chegou ao monte e ali encontrou Deus. Portanto, o seu caminho foi longo, doloroso e difícil, mas ensina-nos que quem não se põe a caminho nunca conhecerá a imagem de Deus, nunca encontrará a face de Deus. É uma lição para todos nós. Os cristãos sentados, os cristãos quietos, afirmou o pontífice, não verão a face de Deus. Tem a presunção de dizer: Deus é assim, mas na realidade não o conhecem. Ao contrário, para caminhar é necessária aquela inquietude que o próprio Deus colocou no nosso coração e que nos leva a procurá-lo. Deus se conhece caminhando, arriscando. Você se lembra a experiência da libertação do povo judeu do Egito? Quando Moisés pede um sinal a Deus e ele responde: eis aqui o sinal. Quando tiverdes tirado o povo do Egito, então servirei a Deus sobre essa montanha. O que significa isso? Quando vocês se colocarão a caminho da libertação, então me conhecerão como verdadeiro e único Deus. Você entende qual é o sinal? Não é algo de extraordinário, mas o sinal para saber quem Deus é o próprio caminho, é a força que Deus te dá para caminhar, para buscar a sua face. Caminhando se abre caminho, diz um ditado brasileiro. Caminhando se sente Deus, se percebe seu poder e sua providência. Caminhando, aparece clara a nossa fraqueza, o nosso cansaço. Caminhando, você deve enfrentar os perigos da vida, as feras do caminho. Você deve matar um leão por dia, e você conhecerá Deus pela ajuda que Ele te dá, porque Ele é o nosso auxílio e proteção. Só quem precisa de Deus conhece a Deus. Portanto, o modo de conhecer a face de Deus é aceitar de passar pelo vale da escuridão, pelo vale das lágrimas, até chegar à montanha da revelação. Concretamente hoje, clame a Deus em cada momento do teu dia. Invoque seu nome, seu poder sobre cada situação que você enfrenta, sobretudo as mais difíceis, e você conhecerá seu infinito poder, isto é, seu amor infinito.
Vamos agora, irmãos, reler o nosso salmo. Procurai o Senhor e o seu poder, não cesseis de buscar a sua face. Lembrai-vos dos milagres que fez, dos seus prodígios e dos julgamentos que proferiu. Raça de Abraão, seu servo, filho de Jacó, seu escolhido. Ele é o Senhor nosso Deus, seu reino se estende por toda a terra. Lembra-se para sempre da sua aliança, da palavra dada por 1000 gerações, da aliança que contratou com Abraão, do juramento que fez a Isaac. Ele o confirmou como lei para Jacó, para Israel como aliança eterna, dizendo: Eu vos darei o país de Canaã, como a vossa parte de herança. Quando eram um pequeno número, bem poucos e estrangeiros no país, emigravam de nação em nação, de um reino para o outro povo, a ninguém permitiu oprimi-los e castigou reis por causa deles. Não toqueis nos meus ungidos, não façais mal aos meus profetas. Vamos agora pensar: qual é o propósito que vou tomar neste dia? Para que eu possa conhecer qual é a face de Deus verdadeiramente? Neste momento, com calma, podemos pensar como e quando, de que maneira eu posso colocar em prática este propósito que eu fiz. Procurai o Senhor e o seu poder, não cesseis de buscar a sua face. Paz e alegria a todos. Coloquem-se a caminho e me encontrarão. Paz e alegria a todos. Dá-me teu rosto, dá-me o teu sorriso, dá-me o teu olhar, Jesus.
Jesus. Quero ser igual a ti, ser formado em teu coração. Quero em tudo parecer-me contigo. Quero ser igual a ti, ser formado em teu coração. Quero em tudo parecer-me contigo. Dá-me teus sonhos, dá-me tua luz, dá-me o teu querer, Jesus. Dá-me teus sonhos, dá-me tua luz, dá-me o teu querer, Jesus. Quero ser igual a ti, ser formado em teu coração. Quero em tudo parecer-me contigo. Quero ser igual a ti, ser formado em teu coração. Quero em tudo parecer-me contigo. Quero ser igual a ti, ser formado em teu coração. Quero em tudo parecer-me contigo. Quero ser igual a ti, ser formado em teu coração. Quero em tudo parecer-me contigo. Marcelo ganha vida como motorista de caminhão. Todos os dias sai cedo de casa para trabalhar. Passa horas e horas fazendo entregas e só volta no fim da tarde. Na profissão que escolheu, enfrenta muitos desafios. O mais difícil deles é se manter ativo e concentrado no trabalho sem usar qualquer tipo de substância química. Hoje, quem vê Marcelo com esse sorrisão no rosto, não imagina que o caminhoneiro já se afundou no mundo das drogas. Começou usando maconha aos 16 anos, depois passou para o crack e chegou na cocaína. Foram 14 anos na dependência de entorpecentes. Marcelo chegou a ser internado em 2 clínicas de reabilitação, mas o vício falava mais alto. A minha família chegou a tomar a chave de casa, né? Que cada um tinha sua chave, e aí falaram que eu só ia poder entrar dentro de casa quando elas estivessem junto, né? Porque eu estava muito desandado, vendendo tudo que eu pegava pela frente eu vendia para querer usar, né?
A vida do caminhoneiro só mudou no dia em que conheceu um homem que trabalhava como voluntário em um projeto de reabilitação chamado Missão Belém. O projeto nasceu da iniciativa de um padre italiano que resolveu viver uns dias nas ruas. Ele passou pela Cracolândia em São Paulo e percebeu a real necessidade de moradores de rua e usuários de drogas. Aos poucos, com a ajuda de voluntários, foi montando casas para acolher essas pessoas e ajudar a tirá-las do vício. A primeira delas a ser construída foi essa aqui, que fica em Jarinô. Ao todo, já são 146 casas espalhadas por 4 países. Só nesta, são 390 acolhidos. Por aqui, tudo é bem regradinho. Eles têm hora para acordar e dormir, trabalhar, se divertir e também para rezar. Através da religiosidade, eles aprendem que as drogas não precisam fazer parte da rotina. Gilson aprendeu a lição, a duras penas. Ele usou cocaína durante 15 anos e acabou entrando no mundo do crime. Aos poucos foi perdendo tudo, inclusive o amor da família. Eu recebia o meu pagamento, aí eu pegava e o que sobrava eu usava droga, aí depois inverteu a situação. Eu comecei a usar droga e o que sobrava eu cuidava da minha família. Aí eu cheguei no limite que não dava mais. A minha mulher colocou eu contra a parede e falou: ou você se cuida, ou você vai perder sua família. Hoje, há 4 meses na comunidade de acolhimento, as mãos que eram usadas para roubar e manusear drogas fazem coisas incríveis na cozinha. Olha só o tamanho do bolo que ele fez para a comemoração dos 10 anos do projeto. Com fé e as habilidades desenvolvidas aqui, Gilson já sonha em trocar as drogas pelos confeitos e não vê a hora de reconquistar a confiança da família. Agora, minha intenção é cuidar da minha família, dar o valor que eu não dei antes. Nas casas da Missão Belém, os acolhidos reaprendem a viver em sociedade. São pessoas diferentes convivendo em um mesmo ambiente. A limpeza fica por conta dos próprios acolhidos. Eles também cuidam da horta e de tudo que vai para a cozinha. Aqui, eles aprendem a ter responsabilidades e até mesmo uma nova profissão. Na padaria, comandada pelo Gilson, os ajudantes estão aprendendo a colocar a mão na massa. Deste outro espaço, saem os móveis usados nas casas e também novos serralheiros. O funcionamento do projeto só é possível graças à solidariedade de voluntários. Além de roupas, alimentos e dinheiro, eles doam uma coisa muito importante: um pouquinho do tempo deles. Eles ensinam os acolhidos noções de higiene, profissões, religiosidade. Alguns ajudam também com tratamentos. Tudo para que eles possam se recuperar e voltar à sociedade. Vanessa é assistente social. Ela vai até a missão 3 dias na semana para ajudar os acolhidos a conseguir um emprego ao saírem do projeto. Ela ouve, orienta, analisa as habilidades e paixões dessas pessoas e vai atrás de toda a documentação para que elas possam ser reinseridas no mercado de trabalho. Eu faço isso por amor. Eu senti que além de assistenciar, mas a gente tinha que dar um coração, tinha que dar um amor de fazer eles voltarem a uma vida social. E o olhar ao próximo vem também daqueles que já passaram pela mesma situação. Depois de 25 anos no mundo das drogas e do crime, Márcio ficou 2 anos na Missão Belém e acredita ter encontrado o verdadeiro sentido da vida. Hoje, ele dedica boa parte do tempo dele para coordenar o sítio e ajudar outras pessoas a saírem do vício, mesmo não ganhando nada para isso. A Missão Belém para mim é o meu tudo hoje, né? Quase 2.000 pessoas, né? Que na Missão Belém hoje, né, que consegue hoje ter uma vida digna, uma vida de respeito, né, e a sociedade respeita. A união de esforços desses voluntários não muda só a realidade dos ex-viciados. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal de São Paulo mostra que cada usuário de drogas interfere na vida de pelo menos 4 pessoas. E um levantamento feito aqui pela própria Missão Belém aponta que dos que passam por aqui, quase 70% não voltam a usar entorpecentes, ficando longe da criminalidade e ajudando a fazer assim um mundo melhor. É o amor que esses voluntários têm que a Missão Belém vai para frente. Eu comecei a refletir que eu não tenho motivo para usar droga.